Olá e sejam muito bem-vindos ao Criminis. Preparamos 10 novos episódios para esta que é a terceira temporada do nosso podcast. Esta temporada promete ser uma temporada muito especial, não é assim, Marco? É verdade, Ana. Nesta terceira temporada vamos abordar um tema muito específico, a criminalidade feminina. Tendo em conta o trabalho já realizado pela Anabela Natário, na altura para o Jornal Expresso, há uns anos. Pegámos neste dossiê temático, o crime à segunda, e selecionámos 10 histórias. Nesta terceira temporada do Criminis, vamos estar à conversa sobre elas. São, por isso, 10 histórias, entre muitas das que foram publicadas, sobre crimes cometidos por mulheres, com documentação, algumas informações inéditas e contributo de algumas pessoas, e com o contributo, aliás, de algumas pessoas convidadas com quem vamos estar à conversa. E nada melhor do que começar esta terceira temporada com uma convidada muito especial, Anabela Natário, autora das histórias que vamos contar. A Anabela, que hoje é escritora, mas que foi jornalista, tem este ADN, mais de 41 anos de atividade, passou por vários órgãos de comunicação social, bastante relevantes na nossa sociedade, onde, de resto, este dossiê foi publicado no Jornal Expresso, e o ADN de jornalista da Anabela também se faz de muitas passagens pelas questões de justiça, que tem muito gosto em trabalhar e, sobretudo, desde muito jovem, a assistir a policiais e a resolver estas questões enigmáticas e, portanto, o mote para a nossa conversa começa mesmo a partir destas questões da justiça. E a primeira pergunta que deixaria à Anabela, dando as boas-vindas ao Criminis e, de resto, reforçando o agradecimento por esta colaboração. Perguntava-lhe de onde é que surgiu esta ideia deste dossiê do crime à segunda, as mulheres e o crime no feminino. Bem, obrigado por me terem convidado. Esta ideia surgiu precisamente porque eu gosto desta área do crime e já fazia muita coisa à volta do crime, fiz justiça do crime atual, digamos. Mas eu aqui misturei duas coisas aliás, três, que eu gosto de abordar como temas de trabalho, que é as mulheres. Eu já escrevi uma série de biografias de mulheres, aliás, escrevi 177 biografias de mulheres, que saíram em 6 livros. Mas que não tinham nada a ver com o crime. Portanto, era a área mais do feminino aí por achar, curiosamente, por achar a mesma coisa que achei quando fiz quando me virei para o lado das mulheres criminosas. É porque havia muito pouca coisa sobre mulheres. Estas biografias saíram em 2008 e mesmo aí, a início do século XXI, as biografias contemplavam muito pouco mulheres, e daí que eu tenha feito esse conjunto. E depois, crime, as mulheres, e agora neste caso, das mulheres fora da lei, ou do crime à segunda, que depois deu um livro, que era As Mulheres Fora da Lei, foi a história. Eu tenho um grande apreço, ou mesmo até fascínio pela história, e aqui juntei estas 3 coisas do chamado crime antigo, não é? Porque todas as histórias vão até o início, até talvez os anos 20 do século XX, por também pensar que gosto de fazer histórias que vão do princípio ao fim e que já não vão, muito sinceramente, já não irão incomodar muita gente, porque a maior parte dos intervenientes já não existe. Exato. E qual é a importância que a Anabela atribui ao tema? Portanto, porquê abordar, qual é a importância de abordar o crime no feminino, na sua perspectiva? Porque o crime não é um exclusivo dos homens, não é? E aqui, como também acho que até já tinha referido isso, mas que não é aqui um grande orgulho, as mulheres aqui são iguais aos homens e tal, não é essa a questão, mas é uma verdade. E depois uma das ideias foi dar a conhecer precisamente como é que acontecia antigamente, como é que se encarava antigamente também esta parte das mulheres que cometiam crimes, não é? E o que
E o que é interessante também para mim é que as mulheres, obviamente, cometiam menos crimes, e ainda hoje é assim. Na altura também, porque as mulheres tinham um campo de ação, acho eu, muito mais também limitado, e daí também terem menos hipóteses, ao fim e ao cabo, de cometer esses crimes, mas também porque havia aquelas teorias incríveis que às vezes hoje ainda se notam assim uns rastros ao de leve, que a mulher é demoníaca e que quando que comete, ok, não comete muitos crimes, mas quando os comete é do píorio, é pior do que um homem. E que isso tinha que ver muito com a sua biologia. E Aliás, toda há essa até parte. a questão relacionada, desculpa, Anabela, só interromper, há até a questão Sim, relacionada sim, muito à sim, sim. prostituição com a criminalidade feminina, não é? Exato, exatamente, claro, claro que tudo isso estava junto, sem, no entanto, se ligarem as questões das causas sociais, não é? Nesse caso nem era ligar o facto de porque é que a mulher era prostituta ou não, não é? Era a mulher criminosa e ponto final. Hum, curiosamente há aqui um ponto interessante, por exemplo, uma parte destas mulheres e de outras que eu encontrei, porque obviamente estas sobre as quais escrevi não são únicas, não é? Ainda tenho muitas outras, mas curiosamente há uma parte desse grupo vamos considerar agora um grupo de mulheres que até era mais livre muito mais livre do que as outras mulheres, embora tivesse a maior parte, tivesse sempre o peso de um homem, por exemplo, agora estava-me a lembrar das chamadas das gatunas, né? que na altura eram muito faladas porque também era fácil a polícia andar em cima delas, não é? E por isso também saíam muito nos jornais e os homens achavam muita graça sobre falar, ao fim e ao cabo, sobre essas mulheres que cometiam crimes. Mas é verdade que uma parte dessas gatunas, apesar de haver sempre no seu historial um homem que se sobrepunha por uma razão ou outra, às vezes não era só por causa do produto do roubo, eram outras questões relacionadas das relações entre homem e mulher, mas uma parte dessas gatunas, surpreendentemente, tinha até uma vida muito mais livre do que livre, vamos ver. Eu quando digo isto tem que haver aqui sempre um desconto e de relativizar ao assunto que nós estamos a falar, não é? Livre. Talvez Enfim, mais uma questão de emancipação da mulher, não é? Quase que o sim, crime como talvez mais, uma emancipação. exato. Exatamente. Até porque, por exemplo, há uma gatuna célebre que é a Giraldinha, Giraldina. Sim, Giraldina, sim. Desculpem, porque eu agora também, como já estou a escrever outra coisa, estou um bocadinho longe destas personagens que ocuparam a minha cabeça durante tanto tempo, é verdade. Mas, e por isso até estou a falar um bocadinho não estou a falar de cor, mas há aqui alguns nomes que depois me falham. A Geraldine, vou dar uma Geraldina. A Giraldina, que é uma das histórias que nós vamos contar Geraldine. nestes 10 episódios. É uma das histórias. Ela é um caso muito interessante, porque para já foi uma das mais famosas, não é? Naquela altura. Ela deu uma entrevista que foi a primeira página de um jornal, não é? E portanto ela era uma personagem. Mas ela tinha um lado muito interessante, que era, ela andou a roubar, ela tentou nunca ter que dar satisfações a ninguém, e andou a fazer um pé de meia para conseguir educar uma filha. Quer dizer, é um caso, embora tenha começado como as outras, com supervisão, digamos, ela depois libertou-se um bocado, e isso não era uma tarefa fácil para a mulher, muito menos nas condições de pobreza e degradante em que viviam.
e, portanto, é interessante este lado também mais virado, de facto, para a emancipação da mulher. E é tão curioso como nós, ao ouvi-la, estava aqui a pensar como hoje a realidade também não é tão distante assim, não é? Mutatis mutandis, com as devidas adequações, a verdade também é que muitas vezes nestes quadros nós percebemos exatamente a mesma construção social que a Anabela aqui nos dava conta e que identificou nestas histórias. Oh, Anabela, e por falar isso. nisto, por falar em investigar, porque muitos daqueles e aquelas que nos ouvem são investigadores e estão no terreno, nós estamos muito curiosos para perceber como é que foi o seu processo de pesquisa, como é que foi este trabalho desenvolvido no campo para chegar a estas histórias. Como jornalista, imagino que ferramentas não lhe faltem, mas aquilo que puder partilhar connosco, ficaríamos realmente aqui muito, muito interessados. Eu usei aqui a minha formação de jornalista, ou a minha costela, porque às vezes eu tenho alguma dificuldade em dizer como é que atuo. Isto para mim já é uma coisa muito tão natural que às tantas desculpem, que é difícil. Mas tentando voltar um bocadinho atrás, o método, no fundo, é o que eu utilizo quase para tudo, do que faço, do que escrevo, que é sempre tentar encontrar as fontes mais diretas, mais primárias, digamos, e, obviamente, ler uma série de coisas à volta, mas baseando muito nas fontes primárias. Nestes casos das criminosas, bem, estas criminosas apareceram precisamente pelas pesquisas que eu fiz sobre as outras mulheres, não é? E, portanto, estas iam caindo na rede e por isso um dia eu lembrei-me, tenho aqui este manancial já, porque não fazer uma coisa que reúne as tais 3 coisas que eu gosto. Mas tinha só algumas referências, não é? Como é que eu vou agora encontrar, se para as outras, e algumas das outras mulheres, eram até algumas mulheres já que tinham feito coisas na história, portanto sabia-se algumas coisas, não foi fácil, porque tive que andar a cruzar com maridos e pais e irmãos e filhos para tentar perceber como é que elas viviam. Aqui como é que eu ia fazer? Bem, tinha que ir perceber como é que se vivia naquela época para conseguir enquadrar a história daquelas mulheres. Por isso, fui à procura. Portanto, eu tenho desde século XVIII, século XIX e princípio do século XX. Portanto, aí fui pesquisar e qual é o melhor. Quanto a mim, um dos melhores sítios para pesquisar, para perceber melhor como é que as coisas funcionam, é os jornais. Claro que sim. E os jornais, nós sabemos que ainda hoje temos que às vezes dar algum desconto naquilo que aparece, embora hoje seja uma coisa mais fidedigna do que antigamente. E antigamente não era porque se inventasse ou mentisse, era a vontade às vezes de dar a coisa com tanta cor, porque só havia aquele meio para as pessoas perceberem, podia levar, no fundo, olha, voltamos outra vez, com as diferenças do contexto e das épocas, acontece a mesma coisa, ou seja, ali também levava muitas vezes a darem a notícia antes de saberem ao certo se tinha sido ou se era exatamente assim, porque a maior parte das vezes a fonte era a polícia, e a polícia, nós sabemos que a polícia diz aquilo que entende, já na altura era assim, e muitas vezes faz aquela coisa que é o deitar o barro à parede, não é? E diz umas coisas que não são propriamente verdadeiras, nem são bem o que se passa, para conseguir fazer mexer alguma coisa na sociedade. E nestas alturas a coisa acontecia muito mais direta, não é? Agora, que método utilizei por causa disso? E o que eu também notei é que até há uns anos, os próprios historiadores duvidavam também muito dos jornais, duvidavam de tal maneira que quase não os utilizavam nas suas pesquisas. Foi também uma coisa que eu reparei,
que há uns anos não os utilizavam, agora já começam a utilizar mais. Porquê? Porque uma pessoa pode fazer, que é não ficar por um jornal. Portanto, se for ver essa notícia em vários, consegue-se perceber às tantas, consegue-se destrinçar, acho eu, o osso da notícia. A seguir, o que é que eu tentei, numa boa parte dos casos, ir ver os próprios processos. Mas os processos não é coisa fácil de pesquisar, porque, para já, alguns perderam-se ou ficaram pela metade, como o caso, por exemplo, da Luísa de Jesus, da que as pessoas gostam muito e da carinham até, não é? Como a nossa única assassina em série. Gostam de chamar a assassina a nossa única assassina em série. Mas é a Luísa de Jesus que matou aquelas crianças todas em Coimbra. Sobrou uma parte da peça do processo, a parte uma das partes mais importantes, que é a sentença, mas falta ali, por exemplo, nesse caso, na altura, não havia jornais para conseguir aferir o que é que se passava nessa história, portanto fui à procura de outras indicações daquela época, mas no caso delas, só com aquela peça, dá-nos uma visão do caso, mas também nos indica que falta ali muita coisa, falta ali muito de ouvi-la, por exemplo. E isso eu não consegui. O máximo que consegui, por exemplo, no caso dela, e que fiz com quase todas, foi, com quase todas tentei encontrar as certidões de nascimento, para ter a certeza, quer dizer, houve certos dados que eu fui confirmando para ter a certeza de que a história era assim, que a história era real e que estava a contar uma coisa que era verdadeira. Porque já agora uma nota, nenhuma destas histórias todas estas histórias são verdade no sentido do apuramento da história, certo. Porque não têm nada de ficção. De ficção. Nestas histórias, mesmo quando eu digo está um dia de sol, ou está um dia de chuva, eu fui ver se estava ou não estava. Portanto, estas não têm nada disso. Daí que tenha sido mais complicado, não é? Contar algumas. Alguns processos, a partir de certa, sobretudo o início do século XX, e alguns fim do século XIX, há os processos. Mas, quer dizer, vamos lá ver, há alguns processos. Na Torre do Tombo existem alguns processos, mas é uma coisa muito... não é fácil encontrá-los. Aliás, foi assim que às tantas também encontrei um ou outro, sem ser daqueles que eu tinha na minha lista já, porque pelo menos não foi assim há muito tempo, portanto eu acredito que a pesquisa continua assim, são caixas, tipo caixas de arquivos, com pastas que não estão catalogadas, não têm indicação absolutamente nenhuma, a não ser exato, a não ser o nome do escrivão. Na altura as coisas eram, sobretudo aí no fim do século XIX e princípio do século XX, os processos eram arquivados no escrivão. Era o escrivão, porque era o escrivão que instruía, era o escrivão que perseguia o processo, era o escrivão que terminava o processo e, portanto, os processos estão no nome do escrivão, porque ficavam na casa desse escrivão, não é? E isso, nos jornais, encontra-se, uma boa parte das vezes, o escrivão X e por aí, mas nem todos têm, não é? Mas passou pelos serviços prisionais também, pelos arquivos, ou não? Muito pouco. Pedi uma ou duas coisas sobre alguns dos crimes, tive resposta. Aliás, mesmo esta pesquisa, tanto na Torre do Tombo como na biblioteca, os meus sítios são a biblioteca, a Torre do Tombo, os serviços prisionais não cheguei a ir porque encontrei um ótimo contacto por mail, que já tinha para nos outros crimes, que eu tinha feito crimes antigos, que não eram propriamente de mulheres, mas outros crimes, e só que isso também está limitado
ao registro da que se fez na prisão, não é? E esta coisa das mulheres que iam para o Aljubo, ou mesmo algumas para o Limoeiro, tudo aquilo era uma coisa, embora já eu vou dizer rudimentar, mas havia qualquer coisa. Não estou a dizer que não existisse nada. Mas o que existia era ainda era muito fraco, não é? Era muito rudimentar. Exato, exato. Uhum. E o problema é que algumas dessas coisas desapareceram ou são muito difíceis de encontrar. Porque, reparem, agarram num arquivo, não é? Uma caixa de arquivo de cartão que tem 20 processos, ou seja, 20 pastas, porque os processos também depois são relativamente pequenos, não é? É o que a polícia disse, o que a polícia registou, um bocadinho do historial, de como é que foi o crime e tal. Em alguns casos, outros ainda é mais escassos. Por exemplo, quando eram as gatunas, eles punham as prisões, quando é que tinha sido presa, era o rol das prisões, e depois resumiam muito o tipo de crime, porque muitas delas acabavam, algumas vezes eram presas e não tinham feito nada. Acontecia um roubo num lado qualquer e a polícia tinha essa facilidade de chegar à rua e prender não sei quantos que eles já conheciam, isto homens e mulheres, também acontecia com os homens, claro, mas com as mulheres era muito mais fácil, e levavam para a esquadra, e portanto umas coisas ficavam registadas e outras não, e outras quando eram levadas assim, era como se tivessem roubado e não tinham, e isso significa que nesta pesquisa, por exemplo, dos jornais, significa que não dá para ter uma história completa, não dá para ficar na altura em que foi cometido o crime, porque o jornal há de voltar ao assunto, não se sabe bem às vezes quando, mas às vezes faz quando a coisa é importante, fazem 2 e 3 dias e 4 dias sobre o assunto, mas depois o assunto desaparece, não é? Morre, não é? Então eu fiz, exato. As coisas são, com as diferenças do contexto e das tecnologias, as coisas acabam por ser semelhantes, porque o ser humano é o ser humano e a sua natureza e essência, não é? É a mesma, sei lá, desde os primórdios, tenho a impressão. Sim, claro. Mas e o que é que fazia isso? Fazia com que eu, por exemplo, às vezes fazia uns cálculos, pensava assim, bem, deixa lá ver, nesta época os julgamentos demoravam 6 meses, o primeiro. Porque havia outro esquema, não é? Primeiro iam ao júri e isso era uma semana, pronto. E eu andava ali uma semana, 2 semanas para ver à procura de qualquer notícia sobre isso, porque em princípio iam dar. Depois o cálculo do julgamento devia ser há 6 meses, às vezes 1 ano. Portanto, andava ali a fazer um cálculo e andava à procura nos jornais. Entretanto, ia descobrindo outros casos, não é? E, portanto, nunca dei esse tempo por perdido. Aliás, esses casos de mulheres criminosas e outros que fui encontrando assim pelo caminho fora. Mas é uma coisa, e isso fazia sobretudo na Biblioteca Nacional, que é um espaço que eu gosto imenso, sinto-me muito bem lá, e são todos muito prestáveis, e portanto eu sinto-me lá muito bem. A Torre do Tombo é uma coisa um bocadinho diferente, embora agora eu acho que até esteja melhor, mas é uma coisa mais formal. Por exemplo, eu via essas caixas, não é? Eu às tantas sabia o que é que estava à procura e, portanto, abria a caixa e via as pastas à procura dos nomes e tal. E despachava uma caixa, não é? Ora, não podia pedir mais do que, já não sei quantas, mas mais do que 3 caixas de uma vez. Então eu despachava aquilo e depois tinha que estar ali à espera para vir mais 3 caixas. Eu vou à biblioteca, se for lá à zona de ver os microfilmes, para ver os jornais, eu posso pedir 20 caixas de jornais e portanto estou ali. Exatamente. Mas
não sei se já me desviei do que é que nós Não, estávamos não. dizer, Nós estamos siderados a ouvi-la, porque efetivamente, enquanto investigadores, é muito, muito interessante perceber as opções e o trajeto que desenhou, não é? E até os desafios que identificou e que contornou para conseguir desenvolver este dossiê, Anabela. Muito obrigado. Sim, e acho que vocês também sabem disso, quando nós temos vontade, não é? Sobrepõe-se a certas dificuldades e andamos ali durante não sei quanto tempo até conseguir lá chegar, não é? Isso é a veia de investigador, não é? Também. Exato, exatamente. Aliás, que é das coisas. Eu depois também gosto de a escrever e de a contar, mas eu gosto verdadeiramente de investigar. O trabalho de campo, não é? O trabalho de Sim. campo. E montes de vezes eu tenho que me dizer, epá, já chega, para lá, porque senão nunca mais a escrevo, não é? Nós sabemos perfeitamente como é que isso funciona, porque realmente quem faz trabalho de terreno é assim, parece que nunca chega, então estamos sempre à procura de mais, nunca chega. Aliás, o trabalho há mais sempre qualquer coisa. Exatamente, nós costumamos dizer até que é um trabalho sempre inacabado, porque é impossível, porque estamos sempre aqui a tentar procurar mais informações e dar mais pormenores sobre determinado caso. Portanto, isto é de facto a veia de investigador e de investigadora. Anabela, de facto, já nos deu aqui já nos deixa aqui o repto para aquilo que serão os nossos próximos 10 episódios. Já aguçou aqui, de facto, a curiosidade, a nossa curiosidade, e esperamos que, obviamente, os nossos ouvintes e das nossas ouvintes. Muito obrigada por ter acedido ao nosso convite para estar aqui hoje, que as nossas agendas não estavam muito fáceis de conjugar, mas muito obrigada, e obrigada não só por este dossiê temático e por estar aqui também para o apresentar. E, portanto, esta realmente é o mote para esta terceira temporada, não é, Marco? Muito, muito obrigado, Anabela. É isto mesmo. O Crimes está de volta, agora sim com 10 episódios, o próximo já daqui a 15 dias. Vamos falar da Geraldina, vamos falar do padre que se dizia ser mulher, vamos 10 histórias que fazem parte deste grande dossiê que a Anabela escreveu e que nos deu o gosto aqui de estar neste episódio 0 para nos contar um bocadinho, para nos deixar aqui o gostinho de ir à procura de conhecer melhor estas histórias. Estão todos e todas convidadas a ouvir o Crimes durante os próximos 10 episódios e todos aqueles das temporadas anteriores que estão disponíveis nos lugares habituais, crimes.pt, o nosso canal do YouTube e nas plataformas SoundCloud e Spotify. Já sabem, se tiverem comentários, ideias, não deixem de partilhar connosco através das redes sociais, nos canais, para que nós possamos sempre vir a melhorar este nosso espaço e esperamos por todos já no próximo episódio.